Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Revisando com Questões, a nossa revisão semanal para as provas de residência médica, sempre escolhendo um assunto de grande relevância para as provas e, obviamente, hoje não é diferente. Para quem não sabe, os nossos episódios do Revisando com Questões estão disponíveis no nosso canal do YouTube, não sei se você está assistindo aí pelo YouTube, e também no formato de áudio, podcast. Então, se você está assistindo pelo YouTube, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, avise os seus amigos. Se você está ouvindo pelo podcast, deixe a sua revisão, o seu review ali para nos ajudar também no podcast. E não se esqueça de deixar sempre o seu comentário para a gente saber o que você está achando do Revisando com Questões. E hoje o nosso assunto são as síndromes glomerulares, um dos assuntos mais importantes de todos para as provas de residência médica. Se você acha que eu estou exagerando, simplesmente as doenças glomerulares é o assunto mais cobrado de toda a clínica médica. Então, de toda a clínica médica, hipertensão, diabetes, todos os assuntos de hematologia, de endocrinologia, todos os assuntos de cardiologia, pneumologia, ainda assim, as síndromes glomerulares estão na frente. É o assunto que vem caindo nos últimos 4 a 5 anos com a maior frequência de todos os classificados dentro da clínica médica. E aí um ponto importante que tem a ver com vários dos assuntos mais cobrados da clínica médica. Por que as síndromes glomerulares são tão cobradas, são tão lembradas assim pelas bancas de residência médica? É claro que porque é um assunto importante para a prática médica, mas mesmo assim só isso não justificaria ela ser o assunto mais cobrado, o primeiro da clínica médica. Na verdade, ela é muito cobrada porque muitas vezes, inclusive eu diria que a maioria das questões sobre síndromes glomerulares não vai cair na sua parte de clínica médica, mas sim na prova de pediatria. Então vocês vão ver várias doenças glomerulares são doenças que afetam principalmente as crianças, a população pediátrica. Então são questões muito comuns em pediatria. Claro que cai bastante também na parte de clínica médica. E aí contando o cômputo geral, né, computando as duas incidências, tanto na parte de pediatria quanto na parte de clínica médica, a gente tem o assunto mais cobrado de todos. É claro que essa não é a única razão. Vários outros assuntos de clínica médica também são cobrados em outras partes da prova. De qualquer forma, esse é um assunto fundamental e aqui a gente vai focar numa das abordagens mais cobradas pelas bancas, que é exatamente, principalmente, a síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, os principais padrões, o diagnóstico diferencial e as principais pegadinhas. Então, vamos começar agora mais um Revisando com Questões. Bom, para começar essa questão aqui da Unicamp, uma questão muito boa da Unicamp, vamos ler rapidamente o enunciado. É uma menina de 3 anos que foi internada pela investigação de edema generalizado há 15 dias. A mãe refere diminuição do volume urinário há 6 dias. Ao exame físico, bom estado geral, frequência cardíaca de 98, a frequência respiratória de 25 incursões por minuto, pressão arterial de 96 por 56, e aí a banca deu o percentil 50 para idade, gênero e altura. Esse é até um ponto importante para vocês saberem. É sempre fundamental que vocês prestem atenção no percentil da pressão arterial em crianças. Esse é um tipo de pegadinha que as bancas colocam. Muitas vezes uma pressão arterial de 120 por 80, que seria normal no adulto, é uma pressão muito elevada para uma criança. Então, sempre ficar de olho no percentil. Nesse caso, percentil 50, então é uma pressão arterial normal. Acima do percentil 95, a gente considera uma pressão arterial aumentada na infância. Continuando o enunciado, as bulhas rítmicas, normofonéticas, sem sopros, e ela tem uma diminuição do murmúrio vesicular em bases. O sinal de Skoda presente a 1 centímetro abaixo da cicatriz umbilical. O sinal de Skoda é uma manobra semiológica, chamada também da manobra do semicírculo, que é usado para o diagnóstico de ascite. Então, essa criança tem ascite, o sinal de Skoda presente a 1 centímetro abaixo da cicatriz umbilical, é um sinal de exame físico de ascite. Além disso, ela tem um edema de membros inferiores, 3 cruzes em 4, o edema importante de membros inferiores, e aos exames laboratoriais, ela tem uma albumina de 1,2 gramas por decilitro, um colesterol total bastante aumentado, 459 miligramas por decilitro, e a proteinúria de 24 horas de 9,2
gramas. E aí a banca da Unicamp quer saber como complicação nesta paciente pode se encontrar. Vamos ler rapidamente primeiro as opções de resposta. A letra A fala em trombose venosa profunda, a letra B fala em encefalopatia hipertensiva, a letra C insuficiência cardíaca e a letra D insuficiência respiratória. Então esse é o protótipo de uma questão muito comum em prova de residência médica. A gente sabe que existe ali algum problema no rim, né? Algum problema renal, e aí eu já posso ir além e falar que existe um problema nos glomérulos. Essa proteinúria, uma proteinúria de 24 horas de 9,2 gramas, é um sinal de doença glomerular, e aí a banca já quer saber qual que é a complicação do caso, sem antes a gente ter chegado ao diagnóstico. Então é uma questão que vai cobrar dois conceitos de você. Primeiro, você vai ter que saber o diagnóstico, pelo menos o diagnóstico sindrômico. Não necessariamente, nem sempre a gente vai saber a causa da síndrome, mas nesse caso é obrigatório que a gente faça o diagnóstico sindrômico. E aí, quando eu estou falando de diagnóstico sindrômico, é basicamente a diferença nas doenças glomerulares da síndrome nefrítica para a síndrome nefrótica. Uma questão simples. E além disso, a partir do diagnóstico sindrômico, da diferenciação entre síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, a gente vai ter que saber quais são as complicações possíveis da síndrome diagnosticada e de cada uma das síndromes, porque nesse caso é uma delas, mas em outras questões com certeza serão as outras. Então, como nós vamos diagnosticar, como a gente vai fazer o diagnóstico diferencial entre a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica? Primeiro ponto, existem algumas características comuns a essas síndromes. Então, nas duas a gente tem edema, tanto na nefrítica quanto na nefrótica. Nas duas a gente pode ter hematúria. Isso é importante, esse é um conceito fundamental. A gente sabe que a hematúria é característica da síndrome nefrítica, mas a presença de hematúria não exclui de forma alguma a síndrome nefrótica. Se for uma hematúria macroscópica, dificilmente vai ser a síndrome nefrótica. Então, isso você já pode memorizar. Se aparecer uma hematúria macroscópica, é bem difícil que seja síndrome nefrótica, provavelmente é uma síndrome nefrítica. Além disso, existem algumas características fundamentais, e aí eu vou destacar principalmente a pressão arterial, que é sem dúvida o parâmetro mais usado pelos enunciados de provas de residência médica e também prova de revalidação para a gente fazer essa diferença entre a nefrótica e a nefrítica. Por quê? Porque a síndrome nefrítica tem hipertensão arterial como característica fundamental da doença. Então, se tiver uma pressão arterial elevada, muito provavelmente é a síndrome nefrítica, não é a síndrome nefrótica. Nesse caso, a gente tem um percentil 50, a gente tem uma pressão arterial normal. E aí, outro ponto que eu queria chamar a atenção é a idade dessa criança. A gente tem uma menina de 3 anos de idade. E aí, anota isso para você não esquecer. A síndrome nefrótica na população pediátrica, que é o tipo de questão que mais cai disparadamente em prova de residência médica, ela tem como principal causa, porque a gente sabe que a síndrome nefrótica é uma síndrome, e aí é uma síndrome em que a gente vai ter edema, que a gente vai ter proteinúria na faixa nefrótica, que eu vou falar daqui a pouco, e nós vamos ter uma queda da albumina e uma elevação do colesterol. Essa é a síndrome, essas são as alterações da doença. Só que essa síndrome pode ser causada por por diferentes doenças. Então, a gente tem que saber diferenciar a síndrome da doença, daquilo que está causando essa síndrome. Pode ser desde doenças graves, por exemplo, linfoma. Os linfomas podem complicar com a síndrome nefrótica, quanto pode ser exatamente a doença mais comum na infância, que é a doença da lesão mínima. É uma doença autolimitada, de bom prognóstico, e a faixa etária mais atingida por essa doença são crianças de 1 a 8 anos de idade. Nesse caso, a gente tem uma menina de 3 anos de idade, o que aumenta bastante a probabilidade de ser a doença da lesão mínima, ser a lesão mínima causando uma síndrome nefrótica. E aí eu já falei sobre os outros pontos da síndrome. Eu falei exatamente que a albumina cai. Nesse caso, a gente tem uma queda de albuminemia, né? A gente tem apenas 1,2 gramas por decilitro. E também nós temos uma hiperlipidemia, um aumento do colesterol total, que também é característico da síndrome nefrótica. E aí, para fechar, o principal ponto, aí sim, a característica fundamental, a gente precisa ter essa característica, uma característica obrigatória da síndrome nefrótica, é a proteinúria na faixa que nós chamamos de faixa nefrótica. E aí, qual que é essa faixa?
Para adultos, normalmente vai ser 3 a 3,5 gramas por dia. Então, um adulto que perde na urina, que tem uma proteinúria acima de 3, normalmente 3,5 gramas por dia, é um adulto com proteinúria na faixa nefrótica. Já na infância, o cálculo que a gente faz são 50 miligramas por quilo por dia. Nesse caso, a gente não sabe qual que é o peso dessa menina, mas com certeza uma proteinúria de 24 horas de 9,2 gramas é uma proteinúria na faixa nefrótica. Então, essa questão não houve dificuldade para a gente diferenciar a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica, mas nem sempre é assim. Então, por isso, o foco total vai ser na pressão arterial. A pressão arterial elevada fala muito a favor da síndrome nefrótica. A gente vai olhar para a idade também. Eu vou falar daqui a pouco qual é a idade mais acometida pela síndrome nefrítica e qual que é a doença mais comum que causa a síndrome nefrítica. Como eu falei, a síndrome nefrítica também é um conjunto de sinais e sintomas e alterações laboratoriais, e a gente sabe que várias doenças podem causar uma síndrome clínica muito parecida. No caso da população pediátrica, obviamente, a síndrome nefrítica mais comum é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, a gente sabe que após uma faringoamidalite causada pelo Streptococcus pyogenes, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, então grave isso, Streptococcus pyogenes, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ele pode causar tanto uma faringite quanto uma piodermite, um impetigo, e a gente sabe que isso pode complicar depois de algumas semanas com uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, cuja síndrome clínica é exatamente a síndrome nefrítica. E aí a síndrome nefrítica hematúria pode ser macro ou microscópica, hipertensão arterial, isso faz parte da síndrome clínica, realmente faz parte, é uma característica básica da doença, e o edema. Claro que existem várias complicações possíveis, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, nesse caso, uma menina de 3 anos também estaria na faixa etária que pode ser acometida. Normalmente, a faixa etária mais acometida pelas glomerulonefrite pós-estreptocócica são crianças de 3 a 15 anos. Nesse caso, ainda poderia ser, então a gente não consegue diferenciar a partir disso. A grande diferenciação nesse caso é a pressão arterial normal e, obviamente, a proteinúria na faixa nefrótica. E aí, importantíssimo, anote isso, na síndrome nefrítica a gente também pode ter proteinúria, só que a proteinúria não vai ser tão grande, não vai ser uma proteinúria na faixa nefrótica, no caso da infância, de 50 miligramas por quilo por dia. Então, esse caso é um quadro clássico de síndrome nefrótica. Só que o diagnóstico da síndrome não basta nessa questão. A banca da Unicamp quer saber qual é a complicação que pode acontecer nessa doença. Então, grava isso para você não esquecer nunca mais. As duas principais complicações da síndrome nefrótica são os fenômenos vasculares, fenômenos trombogênicos. Então, nesse caso, a gente já está vendo ali na letra A trombose venosa profunda, que sem dúvida nenhuma é o gabarito. Então, a gente pode ter trombose venosa profunda de membros inferiores, a gente pode ter trombose de veia renal, a gente pode ter trombose venosa no sistema nervoso central. São todas complicações que as bancas adoram colocar em prova de residência. Então, sempre que você encontrar uma doença glomerular complicando com uma trombose, você já sabe que muito provavelmente é a síndrome nefrótica, que é uma doença trombogênica, é uma síndrome trombogênica. E o outro grande grupo de complicações da síndrome nefrótica são as infecções. O paciente com síndrome nefrótica, ele fica mais vulnerável a infecções, e aí nesse caso, o nosso paciente tem ascite, o sinal de Skoda presente, e uma das infecções que as bancas mais gostam de colocar é exatamente a peritonite bacteriana. A peritonite bacteriana espontânea, lembra daquela peritonite bacteriana espontânea, a famosa PBE do paciente com cirrose hepática? Então, no caso da síndrome nefrótica, existe também um grande risco da peritonite bacteriana espontânea. Então, esses são os dois grandes grupos de complicações da síndrome nefrótica, as trombose principalmente venosa, e as infecções. Essas são as duas grandes complicações. Já no caso da síndrome nefrítica, as duas principais complicações são
Primeiro, a insuficiência renal. Ao contrário da síndrome nefrótica, normalmente na síndrome nefrítica nós temos uma lesão renal. A gente tem um pequeno aumento de escórias nitrogenadas, nem sempre isso acontece, mas em alguns casos, numa parcela menor dos casos, essa insuficiência renal pode se agravar. Então o paciente realmente tem uma diminuição brusca de diurese, ele pode ficar com uma oligúria importante por algum tempo. Então essa é uma das grandes complicações. E aí a segunda complicação que tem a ver com essa primeira é exatamente a pressão arterial muito elevada. A gente sabe que as crianças não estão acostumadas, de uma maneira geral, a ter um nível de pressão muito altos. Crianças normalmente têm pressões arteriais muito reduzidas, muito baixas, e ao ter esse aumento brusco com a lesão da síndrome nefrítica ou da glomerulonefrite pós-estreptocócica, essas crianças ficam vulneráveis a complicações agudas da pressão arterial. Então, essas são as complicações mais importantes da síndrome nefrítica. Uma ótima questão para a gente revisar realmente alguns pontos, alguns CCQs que serão fundamentais para várias questões sobre esse assunto. Agora, passando uma questão da Unesp, é uma questão que foi adaptada por nós. Vocês estão vendo aí, quem está assistindo o vídeo, está vendo que só temos 3 opções, letra A, letra B e letra C. Era uma questão muito grande que não ia caber no nosso slide, a gente acabou tirando as 2 últimas opções, porque não eram 2 opções muito importantes, eram opções fáceis de excluir, e os principais conceitos a gente já vai conseguir abordar usando o enunciado e essas 3 opções. Então vamos ler o enunciado. É um menino de 12 anos que apresenta falta de ar há 3 dias, inchaço em olhos e pernas há 2 dias, diminuição da diurese e cefaleia há 1 dia. A irmã apresentou amidalite há 10 dias. O exame físico ele tem um peso no percentil 75, a altura entre o percentil 25 e 50, frequência cardíaca de 122, uma frequência respiratória de 40 incursões, uma frequência respiratória bastante aumentada, e a pressão arterial de 200 por 112. Prestem atenção nessa pressão arterial, que é uma pressão arterial extremamente elevada para um menino de 12 anos. A gente não tem, a banca não nos forneceu os percentis da pressão arterial, seria um dado importante, porém, só com esse nível de pressão arterial, a gente já sabe, a gente já pode inferir que é um percentil muito elevado com toda certeza. Na oximetria, o menino tem 92% de saturação de oxigênio em ar ambiente, ele tem uma palidez cutânea, edema palpebral e em membros inferiores, 3 cruzes em 4, orofaringe e otoscopia normais. Aparelho respiratório, retração em fúrcula, tiragem intercostal, murmúrio vesicular diminuído em bases, crepitações grossas até 2/3 bilateralmente. E no aparelho cardiovascular, bulhas taquicárdicas sem sopros, abdômen globoso, fígado a 3 centímetros do rebordo costal direito e ascite. Neurológico, contatante reativo, pode-se afirmar que o diagnóstico e a conduta são. Então, antes de olhar para as opções nesse caso, a gente vai rever o que a gente aprendeu na primeira questão para a gente tentar identificar primeiro a síndrome clínica desse paciente. Esse paciente tem uma síndrome de insuficiência respiratória aguda, claramente. É um paciente que está sentindo falta de ar há 3 dias. No momento, ele tem sinais de esforço respiratório, retração em fúrcula, tiragem intercostal, murmúrio vesicular diminuído em bases. Então, uma das síndromes clínicas é exatamente a síndrome de insuficiência respiratória aguda. Agora, se a gente olhar com calma para esse enunciado, a gente vai ver que esse paciente também está com uma síndrome edemigênica, ele está com edema associado a uma diminuição da diurese. Então, o paciente realmente, aparentemente, com uma insuficiência renal aguda. Se a gente prestar atenção em todo o enunciado, o paciente tem uma irmã que apresentou uma amidalite há 10 dias e ele teve uma redução da diurese, uma pressão arterial aumentada e começou a ter esse quadro respiratório. O que pode ter acontecido com esse paciente? Esse é um tipo de questão muito importante que cai muito em prova de residência médica. Na última questão eu falei sobre as principais complicações da síndrome nefrótica e da síndrome nefrítica. No caso da síndrome nefrótica são as infecções e a trombose. No caso da síndrome nefrítica tem relação com a insuficiência renal aguda associada a uma subida muito grande da pressão arterial e as possíveis complicações da pressão arterial. Então, nesse caso, o paciente tem uma irmã que teve amidalite, possivelmente, apesar dele não ter a descrição, ele pode ser um portador do Streptococcus piógenes
ele começou a ter uma diminuição da diurese, aumento da pressão arterial e aí sim o quadro pulmonar apareceu. O que esse paciente tem? Esse paciente provavelmente fez uma insuficiência renal aguda associada a glomerulonefrite pós-estreptocócica e agora ele está tendo uma emergência hipertensiva. Vocês lembram o que é uma emergência hipertensiva? É basicamente uma pressão arterial muito elevada associada a uma lesão grave de órgão-alvo. Nesse caso, qual que é o órgão-alvo? São exatamente os pulmões. Esse paciente com 2/3 de crepitações nos pulmões, associado a uma tiragem costal, retração de fúrcula, com certeza é um paciente que já está com um quadro de edema agudo de pulmão, associado a uma pressão arterial muito elevada. Esse é o diagnóstico de emergência hipertensiva e no caso da emergência hipertensiva, já que a banca quer saber qual que é o diagnóstico e qual que é a conduta, qual é a conduta numa emergência hipertensiva? É a internação e administração de antihipertensivos venosos. Então, essa vai ser a conduta desse paciente. Vamos dar uma olhada nas opções. Vou começar pela letra C, que fala em síndrome nefrótica idiopática. Eu não preciso nem ler o restante. Esse não é um quadro de síndrome nefrótica. Nós temos uma pressão arterial muito elevada. A gente não tem descrição, da proteinúria. A gente não tem descrição de praticamente nada relacionado à síndrome nefrótica. Além disso, é um menino de 12 anos, fora da faixa etária de 1 a 8 anos, em que essa síndrome é mais comum na população pediátrica. Então, a letra C está completamente equivocada. Já a letra B é a opção que mais pode confundir o gabarito, sem dúvida. A letra B fala em síndrome nefrítica aguda, internação em enfermaria e administração de furosemida intravenosa e antihipertensivo oral. Então, por que a letra B está errada? Primeiro, o diagnóstico está correto, é uma síndrome nefrítica aguda, mas o grande problema está nessa administração da furosemida intravenosa e antihipertensivo oral. A gente sabe que no caso de uma emergência hipertensiva, o tratamento é antibiótico venoso e normalmente nós vamos usar, antibiótico não, o antihipertensivo venoso e normalmente nós vamos utilizar antihipertensivos de grande efetividade, especialmente o nitroprussiato de sódio, o famoso Nipride. Então, nesse caso, a furosemida intravenosa e um antihipertensivo oral não são a conduta mais indicada. Até seria se fosse um caso de urgência hipertensiva. Então, se essa criança tivesse uma pressão muito elevada, só que sem lesão atual em órgão-alvo. Como não é o caso, essa criança já está com sinais de insuficiência respiratória aguda, já tem sinais de edema agudo de pulmão, o tratamento ideal é a internação dessa criança e administração de antihipertensivos venosos. Normalmente vai ser o Nipride, no caso de uma emergência hipertensiva associado ao edema agudo de pulmão, a gente pode usar outros nitratos, a gente pode usar nitroglicerina, a gente pode usar nitratos também, porque ele tem um efeito de dilatação venosa e a dilatação venosa costuma melhorar a congestão, costuma melhorar o edema pulmonar. Então, uma questão boa e o gabarito vai para a letra A. A síndrome nefrítica aguda com complicações é o diagnóstico, a internação em UTI e a administração de antihipertensivo intravenoso. Um detalhe importante, nesse caso, tem indicação sim de internação em UTI. É uma criança com esforço respiratório intenso. A gente não sabe, a gente espera que não aconteça, mas essa criança pode, inclusive, entrar em pouco tempo numa fadiga respiratória e precisar ser entubada. Ainda não é o caso, a gente pode tratar essa criança de outras formas, inclusive a ventilação não invasiva seria uma opção, se a gente achasse que esse esforço estava muito grande, até seria uma ótima opção para esse caso, mas, por enquanto, o tratamento é em UTI, sem necessidade de intubação, com antihipertensivos venosos. Então, preste muita atenção nesse tipo de questão. Esse tipo de questão cai muito em prova de residência, tanto com as complicações da síndrome nefrótica, como as tromboses, como as infecções, quanto com as complicações da síndrome nefrítica, especialmente as crises hipertensivas na infância. Às vezes vai ser uma encefalopatia hipertensiva, às vezes vai ser um edema agudo de pulmão, podem ser vários tipos de crise hipertensiva, mas é muito comum essa associação
entre a síndrome nefrítica. Nesse caso, a gente não tem certeza se a causa é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, com certeza é a principal hipótese diagnóstica, mas de qualquer jeito, o diagnóstico é esse, síndrome nefrítica, e o tratamento é em ambiente intensivo com antihipertensivo venoso, exatamente como diz a letra A. Agora, continuando, vamos para essa questão da UFRJ, um enunciado menor. Vamos ler: um escolar 8 anos, apresentou há 6 meses hematúria macroscópica por cerca de 4 dias, associada a diarreia aguda. Hoje voltou a apresentar hematúria macroscópica e dor lombar, 2 dias após início de rinofaringite. Ao exame físico, hipertensão moderada. Nos exames laboratoriais, proteinúria 500 mg por decilitro, C3, complemento normal, IgA sérica aumentada. Em relação à principal hipótese diagnóstica, pode-se afirmar que... Então, eu não vou ler por enquanto as opções de resposta, porque essa é uma questão que as opções acabaram facilitando a nossa resposta. Mas a ideia é que vocês foquem e consigam adivinhar esse diagnóstico. Qual que é o diagnóstico mais provável? E por que eu estou perguntando isso? Porque esse é o tipo de questão que parece uma coisa, mas não é. E vocês precisam prestar muita atenção para não cair nesse tipo de pegadinha. Por que eu digo isso? Quando a gente vê uma hematúria associada a uma faringite, hipertensão, numa criança de 8 anos, na hora o nosso reflexo é achar que é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. A gente não vai nem ler o restante do enunciado, a gente já vai procurar nas opções a opção que fala na glomerulonefrite pós-estreptocócica ou em síndrome nefrítica. Porque se tem hematúria, se tem hipertensão e se tem faringite, não existe dúvida. Só que muito cuidado com isso, existem alguns assuntos que a gente tem que ficar muito atento às pegadinhas da banca. Eu gosto de falar muito nisso. Algumas síndromes que têm uma doença como a grande causa dessa síndrome, só que não é a única. Em algumas questões de prova de residência médica, as bancas vão te induzir a achar que é essa grande causa, só que na verdade não é. Isso é muito comum, por exemplo, no parkinsonismo. A síndrome de parkinsonismo, ela não é causada somente pela doença de Parkinson. Existe, por exemplo, o Parkinson medicamentoso, existem outras causas da síndrome de Parkinson. Além disso, ficando no exemplo da neurologia, a síndrome demencial, a demência, tem como principal, a grande causa disparadamente, a doença de Alzheimer. Só que a gente sabe que essa não é a única causa de demência, existem várias outras possíveis. Nesse tipo de questão, a gente tem que prestar muita atenção para não cair na pegadinha. Então, nem toda hematúria associada à hipertensão e rinofaringite é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. E quais são os nossos indicativos nesse enunciado que não é a síndrome nefrítica, que não é a glomerulonefrite pós-estreptocócica? O primeiro ponto é um que eu ainda não falei nas duas questões anteriores, mas é um ponto fundamental, que é exatamente esse C3 normal. Faz parte da característica da glomerulonefrite pós-estreptocócica o encontro de um C3 reduzido, uma queda de complemento especificamente do C3. O C4 normalmente se mantém normal e o C3 cai. O encontro de um C3 normal liga o nosso alerta para a possibilidade de outra causa de doença glomerular. Isso é fundamental, anotem isso, isso não é um detalhe. O C3 cai na glomerulonefrite pós-estreptocócica, inclusive ele deve retornar aos valores normais dentro de 8 semanas, como a gente vai ver na próxima questão. Então, isso faz parte do quadro clínico da glomerulonefrite pós-estreptocócica e isso já diminui a chance de ser exatamente essa doença. Mas o segundo ponto, sem dúvida, é o mais importante. Se vocês prestarem atenção, esse escolar que já teve um quadro parecido há 6 meses, ele começou agora a ter de novo um quadro de hematúria associado à hipertensão. Só que a descrição da rinofaringite desse paciente é de apenas 2 dias atrás. Então o paciente começou há 2 dias com a faringite e agora já está com a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Esse é um conceito fundamental, o período de incubação. Quanto tempo demora do paciente que tem uma faringite ou que tem um impetigo até ele começar a apresentar os sinais e sintomas da glomerulonefrite. Esse é o período de incubação que vocês precisam memorizar. No caso da faringite, o período de incubação é de 1 a 3 semanas. E no caso da piodermite, do impetigo, o período de incubação é de 2 a 4 semanas. Nesse caso, é de apenas 2 dias. Ou seja, não é a glomerulonefrite pós-estreptocócica,
essa rinofaringite não justifica um quadro de glomerulonefrite pós-estreptocócica, porque a gente não tem um período de incubação compatível com a doença. Então, esses dois fatores, um C3 normal associado a esse período de incubação incompatível com a glomerulonefrite pós-estreptocócica, nos faz quase ter certeza que não é um quadro da glomerulonefrite pós-infecciosa, e sim um quadro da famosa doença de Berger, também chamado de nefropatia por IgA. Então, anotem isso, o que é a doença de Berger ou a nefropatia por IgA. É a doença glomerular crônica mais comum de todas. Então, a gente sabe que a glomerulonefrite pós-estreptocócica é muito comum, mas não é uma doença crônica. Já a doença de Berger é uma doença crônica e ela tem como quadro clínico, como protótipo, simplesmente uma hematúria intermitente e assintomática. Nesse caso, o paciente teve há 6 meses a hematúria, não tem descrição de ter tido nenhum outro sintoma, depois ele começou a ter de novo a hematúria. E muitas vezes a doença de Berger, ela tem o gatilho, as doenças infecciosas. Então, nesse caso, a rinofaringite, ela pode sim ter a ver com o quadro renal, mas não complicando com a glomerulonefrite pós-estreptocócica, e sim relacionada à doença de Berger. Normalmente, a doença de Berger é uma doença de bom prognóstico. O paciente simplesmente tem a hematúria totalmente assintomática e não vai ter nenhuma complicação da doença, mas em alguns casos, como a gente tem nesse caso aqui, o paciente pode ter uma lesão renal no momento da doença de Berger. Então, pode ser uma doença não tão benigna assim. A gente pode ver que uma criança com hipertensão moderada provavelmente é justificada pela doença de Berger. E aí o detalhe, a IgA sérica aumentada também é típica dessa doença, que também é chamada de nefropatia por IgA. Então toma muito cuidado com esse tipo de questão, com a pegadinha. Você tem certeza que é uma doença, mas na verdade não é. A banca sabe, as bancas tentam sempre induzir os candidatos ao erro. Está cada vez mais difícil as bancas fazerem questões complicadas, por isso elas sempre têm que colocar pegadinha e você não pode cair. Pegadinha é o tipo de erro que a gente não pode tolerar durante o treinamento, durante o nosso teste, a nossa preparação, porque senão, na hora da prova, você vai acabar caindo em várias pegadinhas. Não vai ser uma, não vão ser 2, vão ser 3, 5 pegadinhas. É um ponto importantíssimo. Muita gente acaba não sendo aprovada ou tendo mais dificuldade da aprovação na prova de residência médica por errar muita pegadinha, por não ter a calma suficiente, por não ter o treinamento com questões suficiente para chegar lá na hora da prova e acertar tudo, pelo menos, que a pessoa sabe. É nossa obrigação acertar tudo que a gente sabe. É claro que a gente não vai saber de tudo, mas o que a gente sabe a gente tem que acertar. Dado esses recados importantíssimos sobre as pegadinhas, vamos dar uma olhada agora nas opções dessa questão da UFRJ. A letra A fala que a maioria das crianças evolui para insuficiência renal em médio prazo. Como eu falei, isso não é verdade, é uma minoria que vai evoluir para insuficiência renal. E a letra B fala em raramente a hipertensão é severa a ponto de levar à crise hipertensiva. Com certeza essa opção está correta. A gente sabe que normalmente é uma doença benigna, não causa grandes problemas, então raramente a hipertensão é severa a ponto de levar à crise hipertensiva. É um texto perfeito, a letra B é o gabarito. E aí, só para não deixar de falar, a letra C fala que é um tipo de nefropatia que ocorre mais comumente em meninas, pelo contrário, é mais comum no sexo masculino. E a letra D fala que não há depósito mesangial de C3, pois seus níveis séricos são normais. Também é mais uma opção errada. A gente tem uma queda de C3, assim como a gente tem na glomerulonefrite pós-estreptocócica. Agora, passando para essa questão do Hospital Evangélico de Vila Velha do Espírito Santo, é um pré-escolar de 5 anos de idade que foi internado por edema bipalpebral. E aí, antes de continuar, esse edema bipalpebral é sempre muito característico da insuficiência renal. A gente sabe que insuficiência cardíaca pode dar edema, insuficiência hepática pode dar edema, insuficiência renal pode dar edema. Quando as bancas de residência médica colocam a descrição do edema bipalpebral, isso é muito característico de edema causado por problema nos rins. Então grave isso, que vai te ajudar bastante na hora da prova. Além disso, ele tem redução do volume urinário e urina escura. O
O exame físico na internação, ele teve uma pressão arterial de 130 por 100, e aí mais um parêntese, essa pressão, que não é tão aumentada assim no adulto, já é hipertensão por essa pressão arterial diastólica de 100 milímetros de mercúrio, mas no adulto é uma pressão levemente aumentada. Na criança, com certeza, apesar da gente não ter esse percentil, a banca acabou não fornecendo, mas com certeza esse nível de pressão arterial para uma criança de 5 anos é um nível bastante aumentado. A frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, a criança eutrófica, cicatrizes compatíveis com lesões de impetigo nos membros superiores, isso é uma descrição muito comum também, e ele evoluiu bem com o tratamento instituído e teve alta. O melhor exame de laboratório a ser usado como critério de prognóstico no acompanhamento ambulatorial então, primeiro ponto, uma criança com edema bipalpebral, redução do volume urinário, urina escura, pressão arterial aumentada e lesões de impetigo nos membros superiores. Esse é um quadro clássico típico da glomerulonefrite pós-estreptocócica. E é importante, muita gente pode falar, mas ela não existe um período de incubação entre a infecção de pele e a glomerulonefrite, é um período de incubação de inclusive de 2 a 4 semanas, mas nesse caso são cicatrizes compatíveis com lesões de impetigo. Então, provavelmente, essa criança teve impetigo há algumas semanas e agora está complicando com a glomerulonefrite pós-estreptocócica, pós-infecciosa, causada ali pelo Streptococcus pyogenes, beta-hemolítico do grupo A. E aí, o que a banca quer saber é qual exame de laboratório deve ser usado como critério prognóstico. Isso é importante, ela não está falando em diagnóstico, ela está falando em prognóstico. E aí, isso vale tanto para a glomerulonefrite pós-estreptocócica quanto para a doença da lesão mínima, que é uma causa de síndrome nefrótica, que é a principal causa de síndrome nefrótica nas crianças. No caso da síndrome nefrítica, a principal causa é essa aqui, que atingiu esse pré-escolar de 5 anos. É a glomerulonefrite pós-estreptocócica. No caso da síndrome nefrótica, a principal causa na infância é a lesão mínima, a doença da lesão mínima que atinge crianças de 1 a 8 anos de idade. Essas doenças têm em comum que normalmente elas são benignas, elas são autolimitadas, elas não são doenças graves renais. Só que, em alguns casos, isso acaba não acontecendo. Primeiro porque, em alguns casos, a criança vai ter a síndrome nefrítica, só que ela não vai ser causada pela glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela vai ter outra causa mais grave e a gente tem que ficar atento a sinais que liguem o nosso alerta para essa possibilidade, e a mesma coisa na síndrome nefrótica. Basicamente, são as indicações para a gente fazer uma biópsia renal, para a gente ver se realmente, será que é a doença da lesão mínima, será que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica ou é outra causa mais grave. No caso da síndrome nefrótica, a gente sempre vai fazer biópsia renal. A única exceção é exatamente quando todas as características se encaixam com a doença da lesão mínima. E aí o que eu digo? O que significa todas as características encaixarem? Primeiro ponto, a faixa etária. Se for uma criança de 1 a 8 anos, pode ser a doença da lesão mínima. Se for fora dessa faixa etária, muito provavelmente não é e já é uma indicação de biópsia renal. Outro ponto, a gente sabe que normalmente nós não temos insuficiência renal aguda associada à síndrome nefrótica, à doença da lesão mínima. A gente não vai ter elevação de escórias nitrogenadas, a gente não vai ter elevação de creatinina e ureia. Se nós tivermos, também é uma indicação de biópsia renal. Se o paciente tiver hematúria macroscópica, a gente sabe que a doença da lesão mínima pode ter hematúria, mas essa hematúria é microscópica. Se for macroscópica, muitas referências também já vão indicar a biópsia renal. Então, tudo isso são sinais, são bandeiras vermelhas que nos alertam para a possibilidade alta dessa doença ser mais grave do que apenas a doença da lesão mínima. Isso eu estou falando sobre a síndrome nefrótica, nesse caso é a síndrome nefrítica, e a banca quer saber quais são os critérios prognósticos. E vale exatamente a mesma coisa para a síndrome nefrítica. A gente sabe que, por exemplo, na glomerulonefrite pós-estreptocócica, nós podemos ter proteinúria. Só que se essa proteinúria for tão intensa a ponto de atingir a faixa nefrótica, que no caso da infância é de 50 mg por quilo por dia, isso também é uma bandeira vermelha para a possibilidade de outra doença mais grave acontecendo. Pode ser uma glomerulonefrite membrano-proliferativa
Ou, imagina uma síndrome nefrítica que evolui com uma insuficiência renal rápida. A criança começa a aumentar progressivamente o nível de creatinina, fica anúrica. Nesse caso, isso também é uma bandeira vermelha para uma possibilidade, por exemplo, de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, tudo isso vai ligar o nosso sinal de alerta. E aí, no acompanhamento, após o quadro inicial, existe um exame que é o exame mais importante, que é disparadamente o mais cobrado na prova de residência médica. Eu vou ler rapidamente primeiro as opções para depois falar qual que é esse exame. A letra A é colesterol, a letra B fala no complemento sérico C3, a letra C fala em anti-DNase, a letra D fala em sedimento urinário e a letra E fala em antistreptolizina O. Primeiro, a anti-DNase e a antistreptolizina O, elas são importantes para a gente fazer o diagnóstico de infecção estreptocócica. Então, elas podem comprovar que houve há algumas semanas uma faringite ou uma piodermite. Então, ela serve, na verdade, para o diagnóstico e não para o prognóstico. O colesterol também não tem nada a ver. Se fosse uma síndrome nefrótica, também não seria tão importante. Seria esperado que ele estivesse alto, mas não é importante como um fator prognóstico. A grande dúvida ali é entre o sedimento urinário e o complemento sérico. Mas, na verdade, é uma grande dúvida que as pessoas têm. Você não pode ter dúvida. O exame mais importante para segmento de uma provável glomerulonefrite pós-estreptocócica é o complemento sérico, é o C3. Por quê? Porque o C3, obrigatoriamente, ele tem que retornar aos valores normais em até 8 semanas do início do quadro. A gente sabe que faz parte da glomerulonefrite pós-estreptocócica a queda do complemento, a queda de C3. Se esse C3 não retornar aos valores normais, dentro dos valores de referência, em até 8 semanas, a gente já vai ter indicação de biópsia renal. Por quê? Porque existe uma grande probabilidade, uma grande possibilidade dessa doença ser mais grave do que apenas a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então anotem isso, o C3 é fundamental. Existem outras indicações, de biópsia renal, as outras indicações normalmente são mais controversas. Então, por exemplo, se a criança continuar com uma hematúria macroscópica após 6 semanas, muitas referências também vão indicar a biópsia renal. Mas essas outras indicações são menos consensuais. A principal delas, a mais cobrada em prova de residência médica, que você não pode deixar de saber, é exatamente o C3, que tem que retornar ao normal em até 8 semanas, por isso o gabarito é a letra B. Bom, pessoal, essas foram as 4 questões de hoje sobre as síndromes glomerulares. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham realmente fixado alguns conteúdos, alguns conceitos-chave para a questão, alguns CCQs fundamentais que eu tenho certeza absoluta que serão cobrados nas suas provas de residência médica. Naquela prova que você vai fazer em novembro, em dezembro, em janeiro, com certeza vai cair questão sobre síndrome nefrítica, sobre síndrome nefrótica, sobre a doença de Berger, cuidado com as pegadinhas e, por fim, claro, não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Se você está assistindo no podcast, deixe o seu review, deixe a nota para a gente ver, faça o seu feedback, para a gente é fundamental. Um abraço e até a próxima.